Eu nasci no Chile, que meu pai estava exilado, foi líder estudantil, foi preso, torturado e exilado. E eu sou produto desse momento de dificuldade que o Brasil viveu e que tenho certeza que nenhum de nós quer que o Brasil viva novamente. Aqui em Pernambuco, eu, criança, conheci muito pequeno o Dr. Eduardo Monteiro, amigo dos meus pais, da minha família, a vida inteira. Depois veio Fernando Monteiro, né? Zé Múcio, tantos amigos da mesma família, mas sempre com admiração, carinho, amizade com o Eduardo Monteiro, que quando toca a mensagem eu falo assim, tomara que eu não tenha um pedido difícil para eu atender. Se eu deixar de atender o Eduardo Monteiro é muito difícil, por tudo que ele representa nessa amizade da minha família, com ele, com a família dele, de muitos anos, desde a década de 80. E também Pernambuco, o início da minha carreira política, onde os grandes quadros da política nacional, grande parte deles está em Pernambuco e no PFL, no Democratas, sem dúvida nenhuma. A oportunidade que tive de aprender muito com o senador Marco Maciel, com o presidente Marco Maciel, com o Krause, o Roberto Magalhães, foi um grande amigo de Brasília, foi um deputado comigo, me ensinou muito. E depois, com o Mendonça e André de Paula, do PFL, meus dois grandes amigos também, e aprendi muito com eles. E, então, estar em Pernambuco, né, faz parte da minha história, da minha família, da relação da minha família, da minha história política, e que depois construí vários amigos. O senador Jarbas, que é um exemplo para todos nós, depois me tornei um amigo. Então, aqui está em Pernambuco recebendo uma homenagem, para mim é muito gratificante, muito emocionante, sabendo de todas as desigualdades que o Brasil vive. Aliás, eu tenho dito isso, mas quando a gente vai analisar todos os sistemas que foram construídos ao longo dos últimos anos no Brasil, a gente vai vendo as injustiças que foram construídas. Mas os liberais não compreendem que a eleição ela é feita para que a gente construa, né, no Brasil um resultado para garantir a vitória do interesse coletivo, não dos interesses individuais. E que a soma dos interesses individuais não dá um interesse coletivo, não dá o bem comum, como se falava antigamente. E aí a gente vai olhar o sistema previdenciário, né, que durante muitos anos, de forma sem compreensão por parte da maioria da sociedade, não se conseguiu melhorar o sistema, mas quando a gente vai olhar, a gente vê que os brasileiros que se aposentam com até 2 salários mínimos já se aposentam com 65 anos, ponto 2, os homens, e 60 anos as mulheres, porque num país com tanta informalidade, a maioria das pessoas que está na base não consegue completar os 15 anos de serviço. Já aqueles que se aposentam no topo da cadeia, servidores públicos, na ordem de 30 mil reais, se aposentam com 55 a 57 anos na média. Então isso significa que nós temos um sistema previdenciário que transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Esse é o sistema previdenciário que nós reduzimos as desigualdades, mas não resolvemos, claro, as desigualdades, porque os seus problemas são enormes. Aí nós vamos para a administração pública federal. Os salários daqueles que estão no topo da cadeia, as carreiras típicas de Estado, dos 3 poderes, as mais relevantes, o salário médio é o dobro do seu equivalente no setor privado. E sem os benefícios que foram construídos de forma legítima, mas foram construídos ao longo dos últimos anos. Então nós temos um Estado caro, não tem nem tantos servidores assim, mas ele é caro e a gente sabe que ele é ineficiente, né? Até porque quando um servidor do topo da cadeia começa, depois de um concurso, já ganhando 23, 24 mil reais, e em 5 anos ele está no topo
no teto de gastos, significa que ele tem pouco estímulo para produzir melhor, para ser mais eficiente, porque o objetivo foi conquistado no concurso, né? Não será conquistado ao longo da carreira. Então, a administração pública brasileira é essa, concentra na mão de poucos os recursos da administração pública, né? Em detrimento de uma base mais importante, serviços relevantes que recebem muito mal, saúde, educação, etc. E a atividade meia acaba ficando com os nossos recursos. E no sistema tributário não é diferente. Nós tributamos mais bens e consumos, mais bens e serviços, do que nós tributamos a renda. Significa que, mais uma vez, a gente tributa mais a base da sociedade, através dos impostos indiretos, do que a gente tributa os que ganham mais através da renda. Né? Nos países da OCDE se tributa a renda em 40% do bolo tributário, no Brasil é 30%, e bens e serviços é o contrário. Então, nós fomos construindo ao longo dos 30 anos da pós-Constituição sistemas onde os interesses individuais, particulares, de forma legítima, muitas vezes encaminhado pelo Executivo, aprovado no Legislativo, eles foram sendo, os interesses particulares foram sendo atendidos, e hoje nós temos um Estado que custa muito caro para todos nós e nos devolve muito pouco. É por isso que eu acredito muito que a gente precisa avançar nessas reformas. Não pode um Estado brasileiro, aí não discuto ideologia, né? A gente não pode achar normal que um Estado que tem um orçamento primário de 1 trilhão e 500 bilhões de reais no próximo ano, só terá 19 bilhões para investimento. Essa é a realidade. Eu não quero discutir quem é de direita ou quem é de esquerda. Acho que todos deveriam trabalhar para que esse orçamento tivesse, primeiro, que o Estado custasse menos. Né? A gente não pode ter uma carga tributária total de 40% real, já que o Brasil, um país, tem um déficit primário. Mas não quero discutir direita ou esquerda, mas não é possível, independente de como cada um enxergue a participação do Estado e a aplicação dos recursos públicos, a gente não pode ter um Estado que só aplica 19 bilhões, né, em investimentos. Né? Então, o Estado brasileiro, em vez de ser um instrumento como é na Europa, de distribuição de renda, o Estado brasileiro hoje é um instrumento de concentração de renda. Né? Essa que é a verdade. Nós temos que ter um Estado que seja mais justo em todas as áreas. Nós temos 350 bilhões de incentivos fiscais no Brasil. Boa parte desses recursos, a gente não sabe nem como é que ele é executado. A gente não sabe nem se é bom, nem se é ruim. Né? Então, eu acho que reorganizar o Estado brasileiro é uma função urgente da política brasileira. A política, que porque deixou de ser a peça de transformação da vida das pessoas, deixou de ser um instrumento de esperança das pessoas, que sejam os poderes executivos, os legislativos, né? Mas todos nós em conjunto nos divorciamos da sociedade, porque nós construímos esse Estado gigante que atende muito pouco a sociedade brasileira, e nós temos que recuperar esse prestígio, essa confiança que a sociedade perdeu ao longo dos últimos anos na política. E independente de posição, como cada um pensa, o importante é que o parlamento é a casa da sociedade, é a casa do diálogo, onde se constroem maiorias, consensos. Né? E eu digo sempre, me perguntaram outro dia se o Brasil era igual ao Chile. Eu falei, não. A reforma previdenciária no Chile foi feita num modelo autoritário. As nossas reformas estão sendo feitas numa democracia. Então é muito diferente do que se construiu na década de 80 lá, do que está se construindo aqui. De fato, o sistema previdenciário lá, para a base da sociedade, acabou ficando muito ruim. Só consegue se aposentar com 20, 30% da renda que o chileno tinha quando trabalhava. É óbvio que vai dar crise. É por isso que o sistema de capitalização ele não pode ser um sistema de capitalização puro. O Brasil tem muita pobreza e a gente sabe que os brasileiros mais simples não têm renda para poupar. E cabe ao Estado construir na base da sociedade essas condições. É por isso que os nossos modelos precisam ser construídos com muito diálogo, com muito cuidado, que nós ainda temos, né, muitos brasileiros abaixo da linha da pobreza,
Nós tivemos aí um crescimento abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza nos últimos 4 anos, na ordem de 3, 4 milhões de brasileiros. Então é muita gente para a gente não olhar o parlamento como esse instrumento de transformação, de recuperação da nossa economia também e principalmente da esperança, recuperação da esperança da sociedade. Então eu estou muito feliz com essa homenagem que me é feita, porque quando o Renato falou aqui, não sei se foi o Renato, mas uns oradores falou da coragem, né? A gente só tem coragem quando a gente sabe que a gente tem apoio. E o que não falta hoje, a presidência da Câmara, independente de posições divergentes em muitas matérias, como na própria Previdência, nós temos a confiança entre os pares, né? Eu tenho certeza que os deputados e as deputadas, sua maioria, claro, não vou dizer todos, confiam na presidência da Câmara como esse instrumento de moderação e de articulação. Não foi uma questão de coragem, foi uma questão de justiça. Quando me chamaram para uma reunião no gabinete, na sala de reunião de líderes, e eu vi o meu amigo Evandro falando sobre o setor, eu pedi que ele deixasse eu falar antes dele sair do plenário. Eu disse: Evandro, aqui não é uma questão de avaliar quem produz melhor e quem produz pior. Aqui é uma questão de justiça. Nós não podemos, da noite para o dia, no momento mais importante para a produção do Nordeste, achar que os empregos, né, no Nordeste e aquilo que foi pensado e planejado vai ser destruído por uma portaria ou por um decreto. Quero agradecer aqui a ministra Tereza Cristina e a sua equipe, que foram muito corretos o tempo todo, compreendendo aquilo que eu, como representante dos deputados e deputadas, vocalizava, mas eu fiz uma reunião na residência e esse pessoal da equipe econômica é difícil mesmo, né? Apareceu lá a equipe da agricultura e um representante da equipe econômica. Como é que é o nome dele, Leandro? Trolos? Como é que é o nome? Ah, esse aí. E tudo que eu falava, ele dizia que eu não tinha compreendido bem. E tudo que eu falava, você não compreendeu bem, não é nada disso. Aí depois da terceira eu me irritei e falei: vamos fazer o seguinte, já que eu sou burro e você é inteligente, eu fico com a minha posição, você fica com a sua e nós vamos derrubar a decisão do governo na próxima semana no parlamento. Não tem problema. Não tem problema, já que você acha que tudo que os outros pensam está errado e que você é a única pessoa preparada, professor de Deus. Ali na equipe econômica tem muito professor de Deus. Esse é o problema, muitas vezes, das equipes econômicas. E todo mundo sabe aqui da minha admiração pelo ministro, mas de fato as equipes econômicas, elas têm duas visões. Uma, né, liberal na economia, e a outra de arrecadação do tesouro, né, da receita. E elas acham que a sociedade é capaz de aceitar tudo, né, e de passar por todas as dificuldades por uma boa tese, né, dos economistas brasileiros. Nós vivemos a vida real. Nós que somos os representantes da sociedade, e é por isso que o parlamento é tão importante, né, quando a gente vê, né, a Itália e o presidente do Chile propondo isso, a redução do número de deputados, eu falo: isso é um tiro no coração da política. O problema não é o número de deputados, é a eficiência do nosso trabalho, a qualidade e se de fato te representa bem a sociedade, né? A crítica à democracia e ao parlamento, ela tem que ter uma solução de outra forma. E esse é o nosso grande desafio de 2019, do século XXI, é com a revolução tecnológica, como é que a gente dialoga com a sociedade, né, no momento onde o extremismo, né, os extremos estão muito ativos nas redes sociais, principalmente. Eu acho que esse é o grande desafio. Onde o que nós fizemos aqui, né, continue sendo, né, o instrumento de transformação desse país, onde o diálogo continue sendo um instrumento de transformação do país, aonde a gente não deixe que essas posições mais extremadas prevaleçam e as pessoas deixem de dialogar. Eu acho que isso aqui é representação, né? Muitos temas aqui a gente pensa de forma diferente, mas nós estamos juntos, né, para dialogar e construir um país melhor. E tenho certeza que nós temos um país desigual e as soluções precisam ser construídas com diálogo e construindo espaço para que a gente possa reduzir essas desigualdades, né? Então a gente sabe, né,
qual é a situação do Nordeste hoje e a gente sabe o papel que cada um de nós precisa representar. É por isso que, quando a gente fala de reforma tributária, né, Gnão, a gente fala que o recurso, boa parte dos recursos do petróleo, precisa ficar aqui para o Fundo do Desenvolvimento Regional. A gente sabe que a reforma tributária ela precisa ter um fundo que garanta esse equilíbrio. Agora, não precisamos ter uma estrutura que foi construída ao longo dos anos de incentivos que, de fato, tiram muitos recursos da sociedade e não devolvem os empregos, né, e aquilo que a sociedade espera, que é um Estado mais igual, né, e próspero. Então, Renato, Eduardo e todos os outros, quero agradecer muito a homenagem, dizer que fiquei muito emocionado, me controlei, né, porque vocês sabem que eu me emociono com muita facilidade, mas principalmente a emoção pelas palavras, mas pela presença de muitos colegas que estão aqui e que eu sei, né, o que representa o presidente da Câmara poder ter a confiança, mesmo com divergências ideológicas, a confiança dos seus pares. Então, eu estou muito feliz, com a certeza que eu posso voltar para Brasília hoje à noite, olhar os meus filhos, e amanhã, se eu não estiver mais na política, mas eu vou poder continuar olhando a minha família, sabendo que eu fiz aquilo e faço sempre no meu mandato, que todos fazem aqui, o que é melhor para o nosso país e para os nossos eleitores. Então, gente, eu acho que eu falei demais, mas dizer da minha emoção, falar que tem outros projetos que foram citados aqui, que a gente vai tratar, mas todos eles no seu tempo. A venda direta é um tema que está na cabeça de muitos de vocês. Eu acho que mais importante que derrubar uma limitação é construir um modelo onde os produtores do Nordeste façam parte desse sistema, né, sem um prejuízo, né, que possa trazer qualquer importação ou mercado do Centro-Sul. Eu acho que é sentar e construir uma solução, né, onde o sistema possa funcionar atendendo a todos. Eu estou pronto para fazer esse debate, não tenho nenhum problema, né, todos os deputados sabem disso, e tanto outros temas também que virão, que nós estamos prontos para dialogar, para ouvir, porque, né, na democracia, né, a gente precisa mais ouvir do que falar. Cada um tem uma realidade, cada região tem a sua realidade, a sua história, e não adianta a gente olhar a nossa realidade como se fosse a realidade de um país tão grande e continental como o Brasil é. Então, quero agradecer mais uma vez as homenagens, agradecer, levar daqui para Brasília essas homenagens no meu coração, com a certeza que a gente tem feito o que nós acreditamos que é o melhor. E tenho certeza que essa agenda tem sido majoritária, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos sim, daqui a 2, 3 anos, ter um país que cresça de forma sustentável, que reduza as suas desigualdades, que reduza a sua pobreza, que garanta eficiência no serviço público. Essa tem que ser a palavra-chave da reforma administrativa. A palavra-chave não é reduzir salário, é garantir eficiência no serviço público. E passa por muitas coisas, não apenas pela questão salarial. O Estado precisa voltar a ser um instrumento que gere, né, esperança nas pessoas e que possa ajudar a melhoria da qualidade de vida. Então, acho que esse é o nosso papel. E se daqui a 2, 3 anos, como falei, a gente tiver uma economia crescendo de forma sustentável, muito acima desses patamares dos últimos anos, que a gente possa estar gerando emprego, que a educação possa estar gerando oportunidade para todas as nossas crianças, não só para as crianças que nascem numa classe média ou da elite brasileira, mas que todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades para que a gente tenha um país que gere orgulho a cada um de nós brasileiros. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.